Vamos iniciar agora, tá? A nossa aula com foco na banca de vocês, que é a COSEAC. Para quem não me conhece ainda, eu sou professora de língua portuguesa, só que eu sou bem concurseira, quem estuda comigo sabe. Eu já trabalhei em Saquarema, eu já passei para Saquarema, na mesma época eu passei para Araruama. Eu fui chamada no estado antes disso. Hoje eu sou professora concursada do estado de novo. Eu já fui convocada no estado duas vezes. E eu sei, eu gosto de falar isso com vocês, de compartilhar isso, porque eu sei como é que é fazer concurso. Eu já trabalhei esta banca, especificamente, como professora, porque eu já tive três turmas de concurso para essa banca, mas eu já fiz concurso para a banca também. Então, eu sei como é o português da banca e como é você estar lá fazendo um concurso para a banca. Por isso que eu trouxe uma coisa aqui para vocês, que eu acredito que vocês não tenham visto ainda, pelo menos quem ainda não estudou comigo a ou não fez concurso para essa banca, porque eu sei que algumas pessoas nunca fizeram, tá? Vamos lá. Uma coisa que a COSEAC faz, e pode ser que faça no concurso de vocês ou não, é isso daqui, ó. Preste atenção aqui onde está o cursor. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Esse edital saiu no dia primeiro. Aqui, ó. Esse edital saiu aqui, ó, no dia 1º de setembro. E o conteúdo saiu no dia 4. Então, às vezes, vem o edital e o conteúdo demora um pouco. Esse não demorou muito, mas pode ser que demore um pouquinho. E algumas pessoas ficam esperando, e as inscrições começaram no dia 5, percebem isso? Então, o pessoal está dizendo que o edital vai sair essa semana. Pode ser que o edital saia essa semana, que o conteúdo venha depois e a inscrição comece na segunda-feira que vem. Pode ser? Pode, porque eles fazem isso, tá vendo? Esse edital saiu numa sexta-feira. Conteúdo na segunda, a inscrição começou na terça, foi mais ou menos isso. E a banca está acostumada a fazer isso. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês é o edital, para mostrar para vocês que a banca, eu sempre gosto de deixar isso muito claro. A FGV, por exemplo, se você pega um concurso de nível médio para um concurso de nível superior, o conteúdo de língua portuguesa é muito diferente. Se você pega uma prova de TJ e uma prova de prefeitura, o conteúdo de língua portuguesa é muito diferente. Na COSEAC, eles partem do princípio que todo mundo faz português de nível médio, por mais que o concurso seja de nível superior. Então, vocês vão encontrar isso daqui, ó. Esse foi um concurso que eu trabalhei, tá? Eu tive turma para esse concurso, que foi de agente municipal de trânsito. Prestem atenção no conteúdo, tá? De língua portuguesa, variedade padrão, variação, variante diatópica, diastrática, diafásica, diacrônica, diamésica. Qual é o problema? Não um problema, né? Qual é o diferencial? Muitas bancas não cobram isso. Em todos os últimos concursos da COSEAC, nós tivemos isso. Então, é algo que está aí propenso a cair no concurso de vocês. Ah, professora, mas isso é de aula de nível médio? Sim, mas eu vou mostrar agora um cronograma de nível superior. Analista de trânsito. Como assim, Anderson? Você não fez esse concurso? De Maricá, não estava na minha turma de agente de trânsito de Maricá, não acredito. Olha só, o de analista foi nível superior. Então, no caso de vocês, é, o edital seria esse aqui, ó, o conteúdo programático. É um conteúdo pequeno. Prestem atenção nisso, é pequeno, ó. Língua portuguesa, variedade padrão e variação, variante de diastópica, diastrática, a mesma coisa, ó, ortografia, léxico e significação das palavras. Para quem já estudou comigo, sabe que eu tenho uma aula só de significação das palavras. Eu criei esta aula por causa da COSEAC, tá? Eu não tinha essa aula ainda. Nós trabalhávamos ortografia, aí dependendo da banca, se a banca pedisse homônimo, parônimo, às vezes nós trabalhávamos isso dentro de interpretação de texto.
Mas como eu comecei a trabalhar muitos editais seguidos, e em todos os editais a COSEAC pedia a significação das palavras, eu criei uma aula de significação das palavras. Foi por causa dela. E aí eu acabo colocando em outros, no último edital também, de algumas outras bancas, eles já começaram a pedir porque vão se inspirando, né? E os professores de português, às vezes, são os mesmos, tá bom? Então, classe, estrutura de palavras, emprego de tempos e modos verbais, concordância, regência, colocação, estrutura sintática da frase. O que é a estrutura sintática da frase? É sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, tá? Processo de conexão e conectores, a banca gosta muito disso. Figuras de linguagem, texto e discurso, fatores pragmáticos da textualidade. O que é fator pragmático? É coesão, coerência, essas coisas, tá? E processo de referenciação, gênero textual, tipologia textual, gênero descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo, injuntivo e pontuação. Se tiver alguma coisa diferente no edital, é algo mínimo, mas em quase todos os editais da COSEAC é isso aqui, tá? É isso que a banca cobra, é isso que a banca pede. Dif- Muita coisa parecida com as outras bancas, né? Classes de palavras, sintaxe, concordância, regência. Diferencial, a banca cobra tipologia textual de verdade. Então, eles perguntam qual tipo de texto, coisa que muitas bancas não fazem, né? Elas só usam o texto, mas para fazer outros tipos de pergunta. E aqui, essa parte da variação. Em todos os últimos concursos da banca, foi cobrado variação. Diatópica, diastática, vocês vão ter uma aula só disso, tá? Só desse tipo de variação. Ivana, tá. O... Em relação ao... Peraí, que eu estou fechando os microfones aqui. Em relação à ordem dos conteúdos, eu vou fazendo de acordo com o que eu acho mais fácil, tá? Então, eu acho melhor estudar isso primeiro. Então, eu faço isso. Ah, eu acho melhor estudar esse conteúdo. E aí eu vou mexendo no edital, porque eles não colocam numa ordem boa. Às vezes, tem uma coisa que você não tem como você estudar sem ter visto outra. Então, a ordem eu vou mudar um pouco, tá bom? Se acontecer, professora, se quando o edital sair tiver um conteúdo que não está aqui, vocês verão, ok? Não se preocupem com isso. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta em relação à banca? Ah, outra informação importante. Eles costumam trazer textos, isso não é específico, de todas as bancas, mas a COSEAC faz muito isso. Costuma trazer texto ou sobre a o concurso ou sobre o município ou o estado, né? Então, nos concursos, vocês vão ver aqui que nos concursos de Maricá, o texto falava de Maricá ou de uma pessoa de Maricá ou de algo sobre aquele concurso. Então, para vocês, né? Para vocês que vão fazer prova para a Polícia Penal, pode ser um texto sobre o Rio de Janeiro, como pode ser o texto sobre a polícia penal, sobre o sistema carcerário, essas coisas, porque a banca costuma fazer dessa forma. Sobre a redação, não sei, Carol. Nós precisamos realmente esperar o edital sair para ver o que que eles vão falar, né? Questões objetivas, língua portuguesa, a força dos números. E aí, aqui vai trazer um texto sobre números, sobre contas. Prova prova de contador. Aqui nós temos uma prova, deixa eu ver, de médico. Médico para o município de Maricá.
Olha aqui. Professor e linguista com 70 anos no serviço público vê equívoco em termo linguagem neutra. Maria Helena de Moura Neves, 91 anos, atua como docente de pós-graduação em linguística, e língua portuguesa na Unesp e defende língua inclusiva. Eles vão trazer algo que pode estar sendo falado agora, que pode estar em alta agora, mas que tem a ver com o que você quer usar, com o que eles querem em relação à prova de vocês. Mais uma. Não, isso daqui é edital, deixa eu ver. Já sei, tá aqui, olha. Essa prova aqui. Vamos ver se mudou aí para vocês. Não, não mudou. Vou fechar e abrir outra aqui, outra prova. Vai dar tempo de explicar todo o conteúdo, não precisa se preocupar com isso. Se precisar, eu adianto as aulas, tá bom? Deixa eu ver. Aqui. Aqui temos uma outra prova. Essa prova foi de quê? Outra prova de nível superior, tá? Preste atenção no contexto. Domício da Gama, jornalista, diplomata, conteudista e cronista, nasceu em Maricá, Rio de Janeiro, em 23 de outubro. Por quê? Porque é um texto, é um, é uma prova para o município de Maricá. E eles fizeram as mesmas coisas com Niterói, com FEMAR, trabalhando o quê? Coisas relacionadas ou à cidade, ou ao estado, ou que tivesse a ver com o cargo. Então, começar a ler coisas sobre o cargo vai ajudar, tá? Vou mostrar aqui, vou fechar para mostrar mais uma coisa para vocês, antes de começarmos. Vou voltar aqui. Será que é essa? Essa aqui. Aí, gente, nós teremos assim, ó, para vocês entenderem mais ou menos como nós iremos seguir, porque esta ordem é 100% focada no que a banca geralmente cobra. Nós temos aqui o texto da professora e linguista que vai falar sobre a linguagem neutra. Vai falar uma coisa, botando o dedo no lado do bolo. Sem querer, eu deixei cair muito, sem querer. Olha, aí aqui na questão número 1, está escrito em aqui, peraí, na gravação, não sei o que significa. Tá, não sei. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá bom. Maria Helena de Moura Neves, falecida recentemente, é considerada uma das maiores estudiosas da língua portuguesa. No texto 1, a respeito da linguagem neutra, todes, prezades, amiga, com arroba, né, etc., ela defende que o objetivo da linguagem neutra é discriminar um grupo social. Linguagem inclusiva é uma expressão mais adequada? A expressão linguagem neutra serve para identificar palavras de outra língua? Esse tipo de linguagem atrapalha o sistema linguístico? O uso da linguagem neutra é um equívoco de certos grupos? Por quê, gente? Porque a, a banca gosta de trabalhar. A banca gosta, grave isso. A banca gosta de trabalhar a língua.
Então, a, a banca não vai. Se vocês encontrarem uma questão de, ah, isso é errado, um erro gramatical, a banca não vai falar isso, tá? A alternativa já não é essa. Não vai ter o objetivo de discriminar. Não vai falar, nem se você usar, nós chegaremos em colocação pronominal, e vocês vão ver que eles não usam o me dá, por exemplo, que é um pronome no início, deveria ser uma ênclise, porque o pronome não pode iniciar a frase, mas vocês verão isso, eu vou ensinar isso. E nós estudaremos, faremos questões, e vocês vão ver que a banca, diferente de outras bancas, não trata isso como um erro gramatical. Eles vão chamar de variação, de linguagem popular, linguagem coloquial. Não vão chamar de erro, porque é uma banca da Universidade Federal Fluminense. Então, é uma banca que estuda mais a língua e se preocupa mais com a língua, com a variação linguística, e não vai trabalhar, isso está errado. Isso é algo que vocês precisam levar para a prova de vocês, tá? Vocês precisam dessa informação para, a partir de agora, utilizar isso. Vocês vão receber essas provas e simulados, nós faremos muitas questões. Uma coisa que eu sempre falo que é muito importante é você, antes de ler o texto, ler o comando da questão. Então, aqui, a banca está pedindo a opinião da autora. O que que ela acha sobre linguagem neutra? Ok, quando formos ler o texto, e aí você já grava que nós já estamos começando aqui uma aula de interpretação de texto com foco na banca. A palavra sublinhada na frase transcrita está corretamente interpretada pelo termo entre colchetes em. Aqui também interpretação. Interpretação com conhecimento do quê? Da língua. Para você saber. Diz a decana septuagenária, contingente é a mesma coisa que contingenciamento, totalmente ortografia, conhecimento vocabular. Impelido é a mesma coisa que impedido. Extinção é a mesma coisa que desaparecimento. Natural é a mesma coisa que formal. Então, percebam que aqui você nem precisa interpretar. No primeiro, você precisa. Na segunda, você só precisa de conhecimento dos vocábulos. Às vezes, se você não entender, você pode, lendo aqui a alternativa, ir pelo contexto, tá? Ir pelo contexto. Preste atenção aqui. Considere o trecho abaixo para responder as questões 3, 4 e 5. Outra coisa muito legal é, você não vai precisar ficar voltando no texto o tempo inteiro. Geralmente, você tem uma ou duas questões no máximo sobre o texto. Ali nós só tivemos uma, a outra já era questão de vocabulário, questão de ortografia, de conhecer mais o vocábulo, de conhecer as palavras da língua. Não era uma questão de interpretação textual. Perceberam isso? Agora, a banca já te fala que você precisa só disso daqui para responder as questões 3, 4 e 5. Você já vai esquecer esse texto e pegar só um trecho. Também segue atualizado em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de louvável. O termo sublinhado em também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa funciona como já começou a pedir gramática. Conteúdo gramatical dentro do texto. Então, quem tem esse medo de interpretação de texto? Ai, meu Deus, não consigo interpretar. Gente, primeiro que a interpretação da banca é fácil, tá? Não é aquela interpretação, isso é uma prova de nível superior, tá? Não é a interpretação de FGV, dessas bancas aí que querem te levar ao erro, não. Segundo, que a maioria dos conteúdos serão de gramática.
Então, preste atenção aqui. Eu estou passando pela prova, mas nós faremos as questões juntos depois, tá? É porque não adianta eu fazer uma questão de gramática de algo que eu ainda não ensinei. Também segue atualizada. Então, o termo sublinhado em também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa funciona como verbo principal da locução, pois carrega o sentido mais importante. Complemento verbal, porque completa o sentido do verbo seguir. Adjunta de nominal, adjunta de verbial, predicativo do sujeito. Aqui, mais duas características da banca que eu amo. Primeira, ela costuma na explicar na alternativa. Então, é verbo principal, porque carrega o sentido mais importante. É um complemento verbal, porque completa o sentido do verbo seguir. É uma adjunta de nominal, visto que concorda com o sujeito. Quem está na minha turma do bombeiro vai perceber que a banca do bombeiro não faz isso. Ela não explica, é só a alternativa ali. Isso já vai ajudar. Questão de sintaxe. O termo, o emprego das aspas em apesar de louvável funciona para indicar uma citação, uma paráfrase, uma ironia, uma interrupção ou relatividade. Aqui, esse conteúdo é de pontuação, vocês vão ver como utilizar aspas em pontuação, mas dá para você saber interpretação. Você vai voltar lá no texto maior? Não, você vai voltar aqui, ó. Porque você vai usar só esse trecho para responder as questões 3, 4 e 5. Então, vamos lá, porque isso é fácil, né? Vamos ver o que vocês marcariam. É uma questão que não precisa de conhecimento gramatical para resolver. Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de louvável. Cadê? Número 4, né? O emprego das aspas em apesar de louvável funciona para indicar é uma citação, é uma paráfrase, é uma ironia, é uma interrupção ou é uma relatividade? Gente, falei que não precisava, que era muita interpretação, mas não é, né? Vocês precisam ver o que é paráfrase, o que é ironia, o que é interrupção primeiro. Mas estão vendo que não tem nada assim de mirabolante, nada que você não consiga fazer é, sem só assistindo uma aula, entendendo o que significa cada coisa. Questão 5. Apesar de louvável, pode ser substituído sem prejuízo de sentido que apresenta no texto por embora louvável, portanto louvável, somente louvável, haja vista louvável, por conseguinte louvável. Questão de conjunção, que vocês verão tanto em classes de palavra quanto em sintaxe. Então, aqui, se você entende qual o significado de apesar de, eu posso substituir apesar de por embora, por portanto, por somente, por haja vista ou por conseguinte. Isso é uma conjunção que, e aí nós iremos estudar as conjunções. Se é uma conjunção coordenada ou subordinada. Ela é subordinada, ela é concessiva, ela é consecutiva, ela é coordenada, ela é explicativa, ela é conclusiva. Sabe isso, já consegue resolver facilmente, tá? E aí vem, ó, vocábulo, uso do que. Nós teremos uma aula só de uso do que. E vocês vão ver que não tem isso no edital. Não tem uso do que. Mas tem conjunção. E aí vocês vão aprender o que. Tem pronome relativo. Vocês vão aprender o que. O que ele pode ser pronome relativo, ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser uma conjunção coordenada. Tem várias formas. Como que a COSEAC mais cobra o quê? Como pronome relativo, que é aquele que retoma, ou como conjunção integrante. Então, vocês precisam ter uma aula só sobre isso, e vocês terão, porque vocês estudam isso de formas separadas.
Porque às vezes você pega uma questão e não consegue resolver, se você ficou assistindo conteúdo no YouTube. Porque você vai ver uma aula do que como pronome relativo, vai ver outra aula do que como conjunção integrante. Mas ninguém te falou, talvez, que a banca, quando pede, ela pede o que, o uso do que. Ela não pede separado. No edital não tem o título uso do que. No edital tem esses conteúdos de forma separada, classes gramaticais. Mas o que que a banca mais cobra em classes gramaticais? O uso do que. Por isso que vocês vão estudar isso de forma separada. Isso aí, Vinícius, concessiva, tá? Então, tudo isso daqui nós vamos estudar só para mostrar para vocês como que funciona. Aqui vem outro texto, essa prova é uma prova bem longa, vocês vão receber, nós vamos fazer simulado dela, tá? E sintaxe, objeto direto, indireto, indireto livre, coisas que a banca gosta de cobrar, tá bom? Qualquer dúvida em relação a isso, ficou com dúvida em relação à aula, dúvida em relação a alguma questão da banca, é só perguntar, tá? Não se preocupem com isso. Olha, isso daqui, ó, hiperônimo, hipérbole, metáfora, superlativo, sinônimo, hiperônimo, superlativo e sinônimo, vocês verão na aula de significação de palavras. Já hipérbole e metáfora, vocês verão na aula de figuras de linguagem. São duas aulas diferentes, mas a banca junta isso. E aí, é por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro em união da banca com o conteúdo de língua portuguesa. Banca com língua portuguesa. Como que a banca cobra isso? Tá bom? Agora eu vou fechar para abrir a aula. Se tiver alguma pergunta, podem fazer agora, tá, gente? Vou começar hoje pela aula de significação das palavras, tá? Que foi uma aula que eu montei focada na banca. Eu não tinha essa aula antes de começar a trabalhar a, a COSEA, que vê que eles cobram isso muito e vem exatamente assim no edital. Isso aí, Vinícius. Significação das palavras. O que que é isso? Significação das palavras, né? É o estudo da semântica. Como assim semântica, professora? A língua portuguesa, ela é dividida em três partes. Morfologia, quatro partes. Morfologia, sintaxe, semântica e fonética e fonologia, tá? Vou colocar só fonética. E quase não cai em concurso. Quase. O que mais cai? Morfologia, sintaxe e semântica. Morfologia é a forma das palavras, as classes de palavras, o processo de formação de palavras. Isso é morfologia. Sintaxe, e aí, então tá. Quando eu falo de uma análise morfológica, eu estou falando de substantivo, adjetivo, advérbio, eu estou falando das classes de palavras. Variável, invariável. Quando eu falo de sintaxe, eu falo da função dessas palavras dentro do, da frase. Então, eu vou falar de sujeito, predicado,
objeto direto, objeto indireto. Então, prestem atenção aqui. Quem sabe me responder é a classe de palavras de menina. Menina pertence a qual classe? Quem sabe falar para mim? Menina pertence a qual classe? Vocês sabem? Isso é um substantivo. Isso é morfologia. Isso é morfologia. Dentro da sintaxe, menina pode ter vários sentidos. Eu posso falar, a menina é bonita. Quando eu falo a menina é bonita, eu tenho o quê? Sintaticamente falando, menina aqui é o núcleo do meu sujeito. Ok. Eu posso ter também, vi a menina. Quem é o sujeito? Eu, né? Aqui eu tenho um sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial. É o mesmo nome. Menina, então, aqui é objeto direto. Eu posso falar saiu com a menina. Ah, cadê seu filho? Saiu com a menina. Ah, então menina aqui é adjunta adverbial de companhia. Adjunto adverbial de companhia. Eu posso falar aqui também que eu comprei. Ó, eu, não coloquei o eu, mas tem o eu aqui, tá, gente? Eu comprei um livro, nossa, ficou péssimo. Mas vocês entenderam, um livro para a menina. Eu, sujeito. Quem compra, compra o quê? Alguma coisa, objeto direto. Para quem? Para alguém. Se tem preposição, objeto indireto. Não surtem, vocês terão aula de sintaxe. Vocês vão aprender todos os tipos de sujeito, vão aprender o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um adjunto. Não fiquem assustados, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui? Que menina, morfologicamente, é substantivo. Mas a sintaxe, foi o que eu falei para vocês, a sintaxe é o estudo da palavra dentro da frase. É a função dela. E dependendo de onde a palavra está, ela vai mudar a função. Ela vai ter outra função. Então, ela pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser adjunto, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, dependendo do local, da colocação dela. Isso é sintaxe. Semanticamente, é o sentido. Toda vez que a banca falar semântica, segundo a semântica, é o sentido daquilo. É mais interpretação. Então, quando eu falo de significação das palavras, é o estudo da semântica. É a parte da gramática que estuda não só o sentido com relação ao sentido das palavras, que as palavras estabelecem entre si, relação de sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, que é exatamente o que nós iremos estudar. Compreender essas relações nos proporciona o quê? Alargamento do nosso universo semântico, do sentido, contribuindo para a maior diversidade vocabular. Eu alargo o vocabulário, eu tenho a mesma palavra com sentidos diferentes, eu tenho duas palavras que significam a mesma coisa, que são sinônimos, eu vou aumentar o vocabulário. Esse é o papel da significação das palavras. Nós começaremos por sinonímia e antonímia, que é a mesma que sinônimo e antônimo. A banca pode falar sinonímia, pode falar antonímia. Na prova que eu mostrei para vocês, tinha sinonímia em uma das alternativas, tá? Então, a banca não vai te perguntar o que é sinônimo, mas dentro das alternativas tem sinonímia. Então, a banca parte do princípio que você sabe o que é isso. E agora você vai saber.
Sinonímia é a capacidade das palavras apresentarem o quê? Significados semelhantes, sinônimos. E antonímia são significados opostos, antônimos. Isso é muito fácil, tá? Sinônimo de importante, algo que é importante é significativo, é considerável, é prestigiado, é indispensável. Lembrando que sinonímia é semelhante, não é idêntico. Naquela questão que eu mostrei para vocês, que nós faremos depois, quando formos resolver aquela prova, que nós iremos resolver juntos, vocês vão perceber isso, que a banca vai usar sinônimos, naquela questão do decana, sinônimos, mas nem sempre é, o sinônimo consegue ser substituído naquela frase. Exemplo, levar 3 canetas do dia da prova é importante. Levar 3 canetas no dia da prova é indispensável? Não. É importante? É. Mas você não necessariamente precisa levar 3, não é indispensável. Tá entendendo? É importante? É importante, mas é prestigiado? Não, não é. Você não vai receber um prestígio por causa disso. Estão entendendo? Então, é sinônimo, é parecido. Em alguns contextos, vai dar no mesmo, mas em outros, não. E a banca vai utilizar essa brechinha, não para te confundir, mas para saber se você está realmente entendendo é, a significação das palavras, se você realmente entende a semântica daquela palavra, tá? Então, o sinônimo de necessário, essencial, fundamental, forçoso. Sinônimo de. Agora, antônimos. Antônimo de dedicado. Antônimo é o contrário. É, Antônimo é o contrário. Então, dedicado, eu tenho um aluno dedicado e tenho outro que é desinteressado. Eu tenho alunos que são pontuais, outros são atrasados. Antônimo, ideia contrária. Aqui é o mais fácil, né? Deixarei uma tabelinha, vocês vão receber esse material, e vão receber uma tabela com os vocábulos, sinônimos e antônimos. Isso é bem tranquilo, tá? Sinônimo igual, semelhante, antônimo oposto. Homonímia. Tinha na alternativa, aquela que eu mostrei para vocês, tá? É um homônimo? Perguntando se era um homônimo. Tinha homonímia, tinha hiperônimo. Homonímia. Se refere à capacidade das palavras serem homônimas. O que é homônimo? Som igual, escrita igual, significado diferente. Homófonas são igual, escrita diferente, significado diferente. Homógrafas são diferentes, escrita igual, significado diferente. Ah, professora, que difícil. Não é. Preste atenção aqui, fica aqui comigo. Exemplo de palavra homônima. Homônima, eu chamo isso aqui de homônimo perfeito. Por quê? Porque tem o som igual e a escrita igual. Então, elas são as 100% homônimas, você pode falar assim? Pode. Rio se escreve igual e se fala igual. Pode ser um curso de água e pode ser rio, do verbo rir. Caminho, itinerário, e caminho do verbo caminhar. O caminho é longo, é o itinerário que é longo. Eu caminho todos os dias. É do verbo caminhar, tá? Exemplo de palavras homófonas. Isso é muito fácil de gravar, tá, gente? Homófonas. Homófona vem de fonema, de som. Correto? Correto. Então, ela vai ter o que diferente? Na verdade, ela vai ter o que igual? O som, o fonema. Então, nós temos som igual, escrita ou grafia diferente.
100, eu falo 100, mas 100 com C é 100 numeral. E 100 com S é falta. Estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro. É assim, porque eu tenho falta disso, tá? Agora, tenho R$ 100. Desculpa, eu ia colocar assim. Não fez sentido nenhum. Tenho R$ 100. Tem que ser por extenso. Tá? Então, esse 100 de numeral é com C. O 100 de falta, de não ter, é com S. Senso, com um S no início, é sentido. Senso, com C, é um levantamento estatístico. Tá? Que é senso de sentido, de sentir. Exemplo de palavra homógrafa. A homógrafa vem de quê? Grafia. Então, a grafia ou a escrita é igual, mas o som é diferente. Colher e colher. Colher e colher. Nós escrevemos do mesmo jeito, mas nós falamos de forma diferente. Colher é de talher, colher é de apanhar, né? De pegar. Acerto e acerto. Acerto é uma correção, eu acerto isso. E o acerto é do verbo acertar, ok? Isso é homonímia. Então, nós temos três tipos. Os homônimos perfeitos, que são os homônimos propriamente ditos. Os homófonos, que têm o som igual, mas a escrita diferente. E os homógrafos, que têm a grafia igual, mas o som diferente. Exemplo aqui. Taxa e taxa. Taxa com CH é um prego pequeno, é uma taxinha. Taxa com X é imposto, mas eu falo do mesmo jeito. Então, elas são homófonas, homônimo, homófono. E é óbvio que eu vou deixar uma listinha aqui para vocês imprimirem, para vocês copiarem. Eu acho copiar melhor ainda, tá? Se você puder copiar para colocar aí na sua casa, no seu local de estudo, em algum lugar para você ler, é muito importante, tá bom? Ó, acento cai bastante, olha. Acento com C é um sinal gráfico. Acento agudo, acento circunflexo. Já acento com SS é local onde se senta. Uma cadeira, por exemplo, tá? Paronímia. O que é paronímia? A paronímia se refere a palavras que são escritas e pronunciadas de formas parecidas, mas apresentam significados diferentes. Quem me acompanha no Instagram viu que eu compartilhei uma questão da FGV que foi anulada por causa disso. A questão pedia qual parônimo tinha sido utilizado de forma errada, inadequada, e uma das alternativas utilizava um homônimo. E agora vocês vão ver. Até você saber diferenciar se é um parônimo de um homônimo, já vai te ajudar. Aí a questão foi anulada, né, pela banca por causa desse erro. Parônimo. Lembra que no homônimo tem ou um som igual, ou a escrita igual, ou os dois iguais e só o significado diferente? No parônimo, não. No parônimo, elas são, vocês vão gravar isso, parecidas. O que é homo, gente? Homo. Homo é o mesmo, não é? Homo não é o mesmo? Então, homonímia são palavras que têm o mesmo, ou o mesmo som, ou a mesma grafia. Paronímia, elas são parecidas. Vocês não vão esquecer isso nunca mais. Eu tenho comprimento de tamanho, comprimento de saudação. As palavras são parecidas. Por isso as pessoas confundem. Mas o som não é igual, a escrita não é igual, o significado não é igual. É tudo diferente.
Imigrar é entrar, emigrar é sair. Então, comprimento, medida de extensão. Cumprimento, saudação. Os parônimos caem mais em concurso. Por quê? Porque confunde mais, tá? Docente se refere a professor, discente se refere a aluno. Emigrar, deixar o país. Imigrar, entrar no país. Eminente, cai muito, tá? Eminente é elevado. Elevado. Vocês vão ver a questão da banca com isso aqui. Iminente é prestes a ocorrer. O que que vocês mais veem por aí agora? O edital tá o quê? Iminente. Se alguém colocar edital iminente, você já sabe que a pessoa não sabe, né? Tá errado, certo? É iminente. Vocês vão se lembrar por causa do edital. Edital iminente, prestes a sair. Flagrante e fragrante. Por que as pessoas erram isso? Porque acham que fragrante não existe, mas existe. Fragrante vem de fragrância, de perfume, de perfumado. E flagrante é evidente. Palavra ótima para cair em textos policiais, tá? Fluir e fruir, imergir e emergir. Gente, todas são importantes, tá? Eu estou colocando uma setinha aqui, mas que eu costumo ver com mais é, repetição nos concursos. Mandado, que é a ordem judicial, e mandato, que é perito de emissão política. Quem tiver com dúvida nisso, gente, lembra que mandado é de mandar. Ah, mandado, a pessoa foi mandada até ali, não foi mandato. Não foi mandato. Ah, o cara foi mandato na sua casa, não, ele foi mandado para deixar o quê? Um mandado, que é uma ordem. Ok? Vocês não vão mais errar isso. Polissemia e monossemia. Polissemia indica a capacidade da palavra representar o quê? Muitos significados. E monossemia indica só um significado. A palavra é tão específica que você não consegue colocar em nenhum outro contexto. Cabeça pode ser parte do corpo humano ou pode ser o líder do grupo. Manga, manga. Pode ser fruta ou pode ser a manga da blusa, tá? Isso é polissemia. E monossemia? Monossemia é algo muito específico. Estetoscópio. Pode ser, não, só pode ser estetoscópio, não pode ser outra coisa. Eneágono é um polígono com 9 ângulos. Como que uma questão pode cair isso, professora? Pode te perguntar qual das palavras não é polissêmica. E aí a banca coloca várias palavras aqui. Como assim, qual não é polissêmica? Qual que não apresenta vários significados? E você precisa do contexto para saber o que que é. Aqui não. Se eu te perguntar o que que é estetoscópio, só pode ser esse instrumento. Agora, se eu te perguntar o que que é manga, você vai ficar na dúvida. Se não tiver um contexto, você não sabe se é uma fruta, se é uma parte da blusa, tá? Denotação e conotação. Cai muito, tá? Vocês vão gravar assim. Sempre vou falar alguma coisa para ajudar nisso, tá? De memorizar, porque eu sei que é muito conteúdo. Denotação tem D de dicionário. Denotação tem D de dicionário. Logo é o sentido real. Conotação é um ponto. Logo tem sentido figurado. Eu sempre dou um exemplo, porque essa prova me marcou. Foi uma prova do bombeiro ano passado, que falava
dos carros costurando. Eu sempre trago esse exemplo. Eu achei muito legal depois que eu vi essa prova. Os carros costurando, os carros não. O carro era uma crônica. Vocês vão aprender crônica em gênero textual. Inclusive, a banca perguntava o gênero textual. E depois vinha com essa pergunta de denotação e conotação. O carro passou costurando os outros. Quer dizer o quê? Que ele estava ultrapassando, correto? Isso é uma denotação ou uma conotação? O carro passou. Essa era a pergunta do concurso, gente. Em uma das alternativas tinha denotação, na outra tinha conotação. E tinham outras palavras, né? Porque eles misturam as coisas. Isso é, o carro passar costurando é denotação ou é conotação? O que vocês acham? É uma conotação. Por quê? Porque isso é o sentido figurado, não é o sentido real. Agora, quando eu digo a minha avó costurou minha blusa, isso é uma conotação ou é uma denotação? Costurar, costurar de costurar roupa, não é o sentido do dicionário? Não é o sentido real? Então, nesse caso, é denotação. Tá bom? Exemplos, palavra com sentido denotativo. O navio atracou no porto. A anta é um mamífero. Palavra com sentido conotativo. Você é meu porto. É uma conotação, um sentido figurado. Pense pela sua própria cabeça, sua anta. Quando a pessoa fala isso tem um sentido figurado. Não é legal, né, gente? Chamar outro de anta. Mas se tiver um conto, uma fábula, eles podem colocar isso para fazer vocês pensarem sobre. Hiperonímia e hiponímia. Isso aqui que está na questão, tá, gente? Tem homonímia na questão, tem sinonímia, tem hiperonímia e tem hiponímia. O que é hiperonímia e hiponímia que está lá na questão da banca que eu mostrei para vocês hoje? Tem também metáfora e uma outra figura de linguagem. Mas aí a banca misturou, tá bom? A hiperonímia é o sentido maior, é hiper. E a hiponímia é o sentido menor, é hipo. Logo, qual que é? Vocês vão pensar, ó, isso daqui é o hiper. Dentro do hiper, que é o hiperônimo, eu tenho vários hipos. É assim que funciona. Dentro do hiper, eu tenho vários hipos. Hiponímia. Qual é o hiper, gente? Ferramenta. Ferramenta é hiperônimo, é o maior. Quais são os hipônimos de ferramenta? Martelo, serrote, alicate, enxada, são ferramentas. Qual é o hiper? Ave. Quais são os hipônimos de ave? Papagaio, gaivota, bem-te-vi, arara, coruja. Agora eu vou perguntar se vocês entenderam. Qual é o... Eu vou dar um hiper para vocês. Material escolar. Quais são os hipos de material escolar? Material escolar é o meu hiperônimo. Qual é o meu hipônimo de material escolar? Qual é o hipônimo, um hipônimo de material escolar? Lápis, caderno, isso aí. Lapiseira, apontador, é isso. Fruta é hiperônimo ou é hipônimo? Fruta é hiperônimo ou é hipônimo? Hiperônimo. Os hipônimos são banana, maçã, uva, pera. Cachorro é hiperônimo ou é hipônimo? Cachorro é hiperônimo ou é hipônimo? E aí, gente? Ninguém sabe? Cachorro é hipo. E qual seria o hiperônimo? É hipônimo. Qual seria o hiperônimo de cachorro? Cachorro está dentro de qual? Animal. Isso aí, parabéns.
Quais são os outros hipônimos de animal? Cachorro, gato, cavalo. Tá bom? É isso. E aí a banca vai pegar alguma coisa e vai misturar. Dentro de uma mesma questão, vai ter hiperônimo, vai ter hipônimo, vai ter homônimo, que é o que nós vimos lá. Então você precisa é, entender o que significa. Isso é muito fácil. Mas se você não sabe o que significa, chega na hora da prova, você não consegue nem eliminar. Tipo, eu sei o que é hipônimo, isso não pode ser. Então já elimina essa questão. Eu sei o que é hiperônimo, já elimina essa alternativa, tá? Formas variantes. As formas variantes se referem a palavras que possuem mais do que uma grafia correta, sem que haja alteração do seu significado. Exemplo: abdômen, abdômen, bêbado e bêbado, embaralhar e baralhar, enfarte, infarto, louro e loiro. Sendo bem sincera com vocês, eu nunca vi uma questão com formas variantes na COSEAC, mas eu já vi em outras bancas, já resolvi questão com isso na FGV, por exemplo. Então, eles nunca utilizaram, mas vai que eles utilizam, vocês precisam saber o que é, tá bom? Em relação à significação das palavras, ficou alguma dúvida? Algo você entendeu mais ou menos? Ficou com dúvida nisso? Quer fazer alguma pergunta sobre isso? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. De boa? Então tá. Agora eu vou voltar ali. Fábio quer perguntar, Fábio? Pode falar. Pode abrir o microfone, Fábio. Ou você apertou sem querer? Acho que não, né? Fábio, depois digita aí no chat se você quer mesmo falar ou se você levantou a mãozinha aí sem querer, tá bom? Deixa eu ver se mudou a prova aí para vocês. Vamos, vou fechar aqui que não é essa que eu quero. Eu quero essa aqui. Vamos ver se vocês saberiam a resposta da questão número 1, que é a questão de interpretação que eu mostrei para vocês no início, tá? O que que eu sempre falo para fazer primeiro? Ler o comando da questão. Maria Helena de Moura Neves, falecida recentemente, é considerada uma das maiores estudiosas da língua portuguesa. No texto 1, a respeito da linguagem neutra, todos prezados amigos, etc., ela defende que. Aí você vai ler a segunda. Eu já li com vocês e já vimos não, que na segunda nós não temos nada de interpretação, nem na terceira, nem na quarta. Então, nós vamos precisar do texto somente para a questão número 1. Isso é muito bom, porque se você ler o texto direto, depois você tem que voltar no texto. Agora você já sabe que você só vai voltar no texto para procurar a resposta da 1. O que que ela defende em relação à linguagem neutra, tá? Então vamos lá. Texto 1. Professor e linguista com 70 anos no serviço público vê equívoco em termo linguagem neutra. Maria Helena de Moura Neves, 91, atua como docente de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp e defende linguagem inclusiva. Defende linguagem inclusiva. Já dava para gabaritar, né? Coloque aí no chat o que vocês acham enquanto eu continuo a leitura. Emerson Vicente.
Desde que pisou em uma sala de aula como professora, há mais de 7 décadas, a paulista Maria Helena de Moura Neves, 91 anos recém-completados, viu que era ali a sua segunda casa. E nunca mais parou. Até hoje exerce a função de ensinar. Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso de linguagem neutra, que entende não ser o tempo apropriado, apesar de louvável. Louvável, aqui vocês entenderam, né? Tem uma questão sobre isso. Pergunta por que louvável está entre aspas, e nós utilizamos aspas para várias coisas. Pode ser para citar alguma coisa, pode ser para abrir fala de alguém. Considera um equívoco o uso desse termo. Agora, o que ela fala, tá? É a citação dela. Considera um equívoco o uso desse termo linguagem neutra para a proposta que ele representa. Na verdade, esse movimento visa a inclusão social, sem discriminações, de todos os grupos da sociedade. Tratando-se, pois, da proposta de uma linguagem inclusiva, ou língua inclusiva, o que é extremamente louvável, diz Maria Helena. Gente, coloquem aí o gabarito da questão, tá? Se vocês, enquanto eu tô lendo, você descobriu qual é o gabarito aqui da coloque aí. Quando alguém usa nas suas produções linguísticas orais ou escritas as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social marcado e importante de condenação das discriminações. Diz a decana. Decana, tem aqui decana. Entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua ou algum contingente de falantes, impelido pela motivação de uma conduta desejável, terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. Segundo a professora, toda e qualquer língua se rege por um sistema, dentro do qual seus falantes constroem linguagem naturalmente, sem necessidade de nenhum aprendizado. Se recuperarmos historicamente as alterações de sistemas linguísticos, até com a extinção de línguas e com criação de novas línguas, veremos que as mudanças em cada sistema fizeram-se a partir do uso natural da língua por uma comunidade. Deixa eu ver aí se vocês já encontraram o gabarito. Letra B, isso aí. Letra B. Gente, aqui no título, vocês já matavam a questão, tá? Olha aqui. Atua como docente de pós-graduação em linguística e língua portuguesa e defende linguagem inclusiva. Aí você ainda tá com um pouquinho de dúvida? Aqui ela já fala, considera um equívoco o uso desse termo linguagem neutra para a proposta que ele representa. Na verdade, esse movimento visa a inclusão social, linguagem inclusiva. E aqui ela chama de linguagem inclusiva. Não é que eu não gosto de ler texto, né, gente? Até porque eu gosto. Mas o meu foco aqui é fazer vocês aprenderem a resolver a prova de língua portuguesa sem precisar ficar lendo o texto mais de uma vez. Sem precisar ficar lendo o texto várias vezes, sem precisar ler o texto inteiro, talvez. Por quê? Principalmente para vocês que farão prova para a Polícia Penal. É, São muitos conteúdos, gente. É muita coisa. Se você ficar horas lendo texto de língua portuguesa, você vai perder tempo de uma legislação, por exemplo. Um texto que você lê 3 vezes, são 3 ou 6 questões que você deixa de fazer, ou que você faz correndo. Por isso que eu estou te falando, aqui você só precisa do texto na questão número 1. Nas outras, você não precisa do texto. Então, você não vai mais voltar nele. No máximo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai voltar no trechinho que a banca deixar, porque a banca faz isso. Então, não precisa ficar voltando no texto. Isso é uma dica de ouro para vocês. O gabarito é a letra B mesmo, tá?
Ganhar tempo, não só, gente, para ter mais tempo para fazer outras questões, mas para ficar menos cansado. Prova de concurso cansa muito, cansa mesmo. E aí, quanto mais tempo você ganha, menos cansado você fica, ok? Quando for chegando mais perto da prova, eu dou algumas outras dicas, coisas que eu utilizo quando eu vou fazer prova, né? Quando eu estou aí no lugar de vocês. Eu faço maior bagunça no caderno, não começo em ordem, essas coisas. Vamos lá. Acho que dá para a gente fazer a dois também. O que que vocês acham? Sim, né? As outras não. De gramática nós faremos depois, tá? A palavra sublinhada na frase transcrita está corretamente interpretada pelo termo entre colchetes em. Quando alguém usa nas suas produções linguísticas orais ou escritas, nem precisa ler tudo isso, mas eu vou ler para vocês entenderem. As marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social, marcado e importante de condenação das discriminações. Diz a decana. Decana, eu posso substituir por septuagenária? Gente, o que que significa? Talvez você não saiba o que significa decana, mas você sabe o que significa septuagenária? Vamos lá, isso é mais fácil. É mais fácil que decana. O que vocês me falam sobre isso? Coloca aí no chat para mim. Vocês acham que é a letra A? Vocês acham que pode substituir decana por septuagenária? Sim ou não? Todo mundo muito quieto. Vamos lá. Septuagenária, gente, o início ali já dá a dica, né? Já dá a dica. Septuagenária é aquela pessoa que tem 70, isso aí, está entre 70 e 79 anos. É o caso dela? Dá uma olhadinha aqui. Não, ela tem 91 anos. Aí talvez você não saiba o que significa decano, eu vou te falar agora. Mas você sabe o que significa septuagenário. Porque septuagenário vem de sete, de sétimo, tá? Então, é aquela pessoa que está entre os 70 anos. Decana é a pessoa que é mais antiga naquele meio, tá? Aqui, atua como docente em linguística, língua portuguesa, depende professor de linguística com 70 anos de serviço público. Ah, tá, gente, faz sentido. Eles usaram o septuagenário porque ela tem 70 anos no serviço público, mas ela tem 91 anos. E quando eu digo que ela é decana, é porque ela é a mais antiga ali. Não quer dizer a mesma coisa. Uma pessoa que tem 70 anos não necessariamente é o mais antigo, tá bom? Letra B. Entretanto, não se pode supor que em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua ou algum contingente de falantes terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. Gente, o que seria contingente de falantes? Contingente de falantes. Contingente é o quê? É, quando eu falo algum contingente de falantes. Coloca aí no chat para mim. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Sim, contingente tem a ver com a quantidade, com aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, tá? Contingente, isso aí. Quantidade, aquele grupo de pessoas, perfeito. E, cadê o outro? Peraí, deixa eu fechar o chat. Contingenciamento. Contingente é a mesma coisa que contingenciamento? O que que vocês acham?
Sim ou não? Contingenciamento. Eu poderia falar o contingenciamento de falantes? Não, né, gente? Contingenciamento tem a ver com falha, com discrepância na administração, essas coisas. É diferente. Então vamos lá. Letra C. Isso aí. Pode ser nesse sentido também, Vinícius. Entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua, impelido pela motivação de uma conduta desejável, terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. Impelido. Impelido. É a mesma coisa que impedido? O que é impelido? Se você não sabe o significado, vai pelo contexto, ó. Entretanto, não se pode supor que em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua, impelido pela motivação de uma conduta, é impulsionado pela motivação, tá? É a mesma coisa que impedido, ele tá impelido pela motivação, ele tá impedido, gente? Não, né? Ninguém tá impedindo ele. Isso aí, vamos lá. Letra D. Qual é o gabarito, então? Letra D ou letra E? O que que vocês colocariam? Letra D. Se recuperarmos historicamente as alterações do sistema linguístico, até com extinção de línguas e criação de novas línguas, veremos que as mudanças fizeram-se a partir do uso natural da língua por uma comunidade. Eu posso trocar extinção por desaparecimento? Se recuperarmos historicamente as alterações do sistema linguístico, até com desaparecimento de línguas e com criação de novas línguas, eu posso falar assim? Ou letra E. Veremos que as mudanças em cada sistema fizeram-se a partir do uso natural da língua por uma comunidade. Natural, eu posso trocar por formal. Veremos que as mudanças em cada sistema fizeram-se a partir do uso formal da língua. Deixa eu ver o que que vocês colocaram. Letra D, isso aí, gente. O gabarito é letra D. Por que o gabarito é letra D? Porque quando eu falo que a língua ela entrou em extinção, quer dizer que ela desapareceu. A extinção das línguas, o desaparecimento das línguas. Já na última, quando eu digo, veremos que as mudanças em cada sistema fizeram-se a partir do uso natural da língua, quer dizer que a língua modificou-se primeiro, tá? É o que aconteceu com você. Nossa, eu vi uma coisa, gente, que eu sempre falei nas aulas, mas eu nunca tinha visto escrito. Eu nunca tinha lido. Eu sempre dou esse exemplo do voz-me ser. Antigamente, era voz-me ser. Depois, não, era vossa mercê. Depois virou voz-me ser. Depois virou você. E agora o pessoal fala ser. Você vai? Você foi? Você fez o negócio? Assim, né? Todos os meus alunos falam ser. Você fez? Você foi? Professora. Nossa Senhora, passado. Você foi, professora? E aí, gente, eu vi escrito. Ser. Era uma era uma postagem no Instagram, não era um comentário, era uma postagem. Tava o C grande assim, ó. C. Aqui eu não consigo escrever, porque tá no Google. C é. Por quê? Porque a língua, e isso é muito importante para a COSEAC, tá? Porque eles estudam variação linguística. Isso é um processo de variação. Hoje você pode achar horrível. Mas eu acredito que também lá no início, o pessoal que falava voz me C devia achar horrível falando você. Tá? Assim mesmo, Carol. C, obrigada por escrever no chat. C. Daqui a pouco o pessoal vai estar falando. Foi, só o circunflexo. Foi, tá? É C.
C. E o pessoal já escreve C. De boa, assim, igual a Carol colocou aí, o pessoal escreve C. Tá? Isso é o quê? Variação. Pode ser que daqui a uns anos fique tão normal e vire C igual tá, e ao invés de estar, o pessoal fala tá, e tá legal. E isso já é aceitável. Na escrita ainda não, mas na linguagem oral é. Tudo bem? Tá, tá legal. Tudo bem. O tá a maioria das pessoas fala, está legal. Não, tá legal. Tá. Você entendeu? Tá bom? Não é mais está bom, está. É tá bom, tá. Isso é variação linguística, tá? Isso é processo natural. A língua vai mudando de forma natural. E aí, algumas palavras, por isso que vocês vão. Eu não sei em qual prova está, mas nós vamos chegar, nós vamos resolver essa prova, mas nós iremos resolver essa questão só quando, depois que vocês estudarem colocação pronominal comigo. Nós temos dentro de colocação pronominal o que nós chamamos de próclise, ênclise e mesóclise. Próclise é quando o pronome vem antes, quando o pronome inicia. Mesóclise é pronome no meio, dar-te-ei. É uma linguagem mais bíblica ou jurídica. E ênclise é o pronome depois. O correto na escrita, na gramática formal, que é o que está aqui na letra E, é dá-me R$ 1 de pão. Não me dá. É empresta-me. Por quê? Porque o pronome oblíquo átono não pode começar a frase. Segundo a linguagem formal aqui, ó, segundo a gramática. O que há quando... Aí tem um texto, e no texto tá, é um me dá, um me empresta, é um me perdoa, não sei, algo do tipo. Digamos que, que seja me perdoa. Me perdoa. Aí a coisa é a que não vai usar próclise, ênclise, ela vai falar, tá? A próclise, o gabarito é esse. A próclise indica uso de linguagem coloquial. O que é linguagem coloquial? É a linguagem falada, é a linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Ela não vai falar igual outras bancas, isso está errado. Não, por quê? Porque ela estuda a língua, a variação linguística, significação das palavras. Então, se você conhece a banca, você já vai esperar dela algo focado nisso. Eu vou contar para vocês uma experiência de uma prova que eu fiz da COSEAC, de um conteúdo que eu não estudei. Eu fiz a parte de língua portuguesa, fui muito bem. Aí tinha a parte de conhecimento pedagógico, tinha uma lei que eu nem olhei. E eles cobraram, gente, um livro, coisa que não costuma acontecer. Eles cobram conhecimento pedagógico, mas eles cobraram o livro. E eles fizeram perguntas sobre o livro. Eram 3 perguntas. Vocês acreditam que eu acertei todas as perguntas, sem ter lido o livro? Por quê? Porque eu levei para a prova a banca. E eu ia eliminando as questões assim. A Concept não gosta disso. Eles não falariam isso. Eles não falam assim. E aí eu fui acertando as questões. Por quê? Porque eu conheço o estilo da banca. Eu não li o livro, eu não estudei aquela matéria, aquele conteúdo mesmo. Estou sendo bem sincera para vocês. Mas quando você conhece a banca, você sabe o que a banca não vai cobrar. Você sabe o que a banca não gosta. E eu estou falando para vocês que vocês não vão encontrar um gabarito de língua portuguesa chamando alguma coisa de erro, principalmente se é algo que as pessoas falam. Esta banca, diferente de muitas outras, não vai falar que alguma coisa está errada. Por quê? Qual é o primeiro tópico ali em todos os concursos? Variação linguística. Isso é o que nós chamamos de variação. E, principalmente, a variação regional, a variação social. O que é variação social? A variação social nós vamos ter uma aula só de variação, tá? A variação social é a variação que faz com que as pessoas de classe mais alta usem a linguagem formal.
na escrita. E as pessoas de classe mais baixa tendem a utilizar a linguagem coloquial até na hora de escrever. E aí a banca vai chamar isso de linguagem formal, linguagem coloquial. Se vocês pegarem uma carta de uma pessoa que não tem tanto estudo, às vezes até de um parente seu, um pai, uma mãe, uma pessoa que não tem tanto estudo, ali naquela carta terão várias marcas de oralidade, várias marcas de coloquialidade, linguagem coloquial, porque eles passam isso para a escrita. Isso não é um erro, só não está dentro da linguagem formal. E aí você já tem que sair com isso, estar com isso, fazer a prova de língua portuguesa sabendo disso, tá? O que nós chamamos de variação regional é o fato de, no Rio de Janeiro, as pessoas falarem. Deixa eu pensar em uma palavra aqui, que muda de região para região. Aipim. Aipim, mandioca, qual é outra? Macaxeira? Ou macaxeira tangerina? Eu sempre confundo. Aipim, mandioca, quem sabe aí, gente? Em outro estado eles chamam de quê? Coloca aí para mim no chat. Não, no biscoito. É, também, tá? Tangerina é mexerica, é macaxeira mesmo, aí, ó. Então, isso é o quê? A variação regional. A Carol tá falando biscoito, biscoito bolacha. Lá em São Paulo, eles vão chamar de bolacha. E tá tudo bem, isso é variação regional. Não é considerado, não, gente, não é um erro. E nós temos a variação por faixa etária também. Às vezes, os seus pais, os seus avós utilizam palavras que você nem você sabe porque eles utilizam, mas não está mais aqui. Nós não utilizamos mais. Os adolescentes usam palavras. Nossa, meus alunos falaram um negócio que eu sou professora de ensino médio, né, no estado. Meus alunos falaram um negócio, eles falaram, professora, você é muito. Não sei. Eu falei, o que que é isso? Eu não sabia se eles estavam me elogiando, se eles estavam me xingando, porque eu nem conhecia aquilo. Isso é um tipo de variação também. E só que na língua portuguesa elas têm os nomes mais chatos, que foram os nomes que vocês viram aqui, ó. Aqui. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. A variação diatópica, diastrática, diafásica, diacrônica, tá bom? É isso. Só que são variações que vocês já conhecem, que é o quê? Que é como a língua muda, e a língua vai mudar de acordo com a nossa condição social, a língua vai mudar de acordo com o local, isso é a língua portuguesa, de acordo com o estado, não só o estado, gente, o local, dentro do estado mesmo, o local que você mora. A língua vai mudar de acordo com a idade. Com certeza vocês que já estão aí beirando os 30 anos, com certeza vocês falam alguma coisa que para os mais novos é considerado velho. Tipo assim, eles não entendem, tá? Ou seus pais e seus avós falam coisas que você não entende. E tem também outro tipo de variação, que é a variação é, do tempo. Não é de acordo com a idade. De acordo com o tempo, com os anos, aquelas palavras foram mudando. Então, elas sofreram outro tipo de variação. Então, não é errado, é porque mudou. Vocês precisam tirar isso de errado da mente de vocês, tá? De palavra com erro gramatical, uso indevido. Vocês precisam tirar isso. Porque, olha aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Outra prova, tá, gente?
função sintática, o poema, crônica. Nós veremos tipologia e gênero textual na próxima aula, mas já anotem aí que você é a que ama crônica, tá? O valor semântico da palavra para, cadê? Já acabou, já estamos em administração pública. Classificação do pronome relativo, falei para vocês, né? Que a banca. Falei em outra prova aqui, uma outra prova, eu nem estava analisando isso. A banca trabalhando de novo, o quê? Pronome relativo e conjunção integrante. Vocês não vão encontrar aqui, gente, que está errado, erro, indevido, não vão. Por quê? Porque é a característica da banca, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou parar aqui a, a gravação, tá? Então, se você vai poder assistir essa gravação quantas vezes você quiser. Se você estiver assistindo gravado, também. Eu deixarei o conteúdo de hoje e aquela prova que nós resolvemos, a questão 1 e 2, eu vou enviar para vocês começarem a resolver mais algumas coisas. Eu vou falar, ó, não resolve isso não, que isso é uma matéria muito além, vocês não precisam resolver agora, tá bom?